Fala família, Peu na área para trazer mais um vídeo para vocês falando de Santos Futebol Clube. E novamente vamos focar no campo e bola. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o sistema tático do Santos ontem, vou retrazer para vocês novamente alguns vídeos do ano passado do Santos e também montar uma escalação que eu acho uma escalação com argumentos plausíveis que possa fazer o Santos melhorar em campo. Eu sei que é difícil, estamos numa crise fodida, eu sei que você, torcedor, não aguenta mais ver conteúdo do Santos porque é só tristeza, mas vamos tentar focar aqui no campo e bola e ver se a gente concorda ou se discorda e comenta aí e o que for. Na minha opinião, ontem a escalação do Santos não foi ruim, eu gosto dessa escalação, mas a gente precisa de separar o que é a escalação e o que é o sistema tático. O sistema tático é como vamos jogar, como vamos chegar até o gol, como vamos se comportar em campo. E isso ontem foi muito ruim. O Santos ele tem um grave problema que é se separar em dois times em campo. Eu acho que o Santos treina tanto aqueles campos reduzidos que os caras eles entenderam que é o time de colete para um lado e o time sem colete do outro. De novo eu tô falando isso. O lado direito ficam 4 jogadores naturalmente caindo para lá. Igor Vinícius, Roleiser, Bontempo e Gabigol. E no lado esquerdo ficam 2 jogadores, Neymar e Barreal, porque o lateral esquerdo não ultrapassa para a linha de fundo, o lateral esquerdo não ataca, e o Oliva também não vai atacar tanto. O que eu quero falar sobre isso? É naturalmente esse posicionamento do Santos. Eu sei que isso aqui é o posicionamento médio do Santos no primeiro tempo, que foi com esses jogadores. É o posicionamento médio. Não quer dizer que o Santos jogou assim o jogo inteiro. Mas isso acontece de maneira repetitiva. O Gabigol sai da área e vai pro lado direito. Aí eu vou dizer para vocês que é como se fosse um telefone que dá interferência com o outro. O Gabigol, ele sai da área, ele atrapalha, ele dá interferência do Roleiser com o Bontempo e do Igor Vinícius. O Neymar sai do meio pra esquerda e ele dá interferência com o Barreal, porque ele atrapalha o Barreal. O Barreal pega na bola, não tem o Escobar passando e aí atrapalha o Barreal. O Neymar atrapalha o Barreal atrapalha o Neymar quando o Neymar tem a posse da bola, já que o Barreal se posiciona de uma maneira que não é atrás do Neymar, passando pra linha de fundo. E aí o Neymar atrapalha o Barreal, porque o Barreal tá fazendo a função do Neymar. Meio louco. Aí o Gabigol, ao invés dele ficar plantado na área, centroavante, esperando uma bola, ou se movimentando nas costas do zagueiro pra puxar um zagueiro, ou até tentar fazer um pivô e segurar um dos zagueiros, ele sai da área. Aí ele atrapalha o jogo do Roleiser, do Bontempo e do Igor Vinícius. 3 jogadores que eu já falei várias vezes pra vocês que se entendem em campo. Ontem teve pouquíssimas jogadas, mas mesmo assim eu confio mais do lado direito com Bontempo, Roleiser e Igor Vinícius do que do lado esquerdo só com Neymar e Barreal. Outro ponto que a gente precisa citar do jogo de ontem. O Santos foi horrível. Horrível tecnicamente. Todos os jogadores foram mal. Menos um, que foi o João Ananias. O resto todos foram mal. Tô falando de linha, porque o Brasão trabalhou uma vez lá, foi bem, valeu. Precisa melhorar o jogo com o pé, né? Todos os jogadores foram mal. Todos. O que eu quero citar é... O Santos, ele poderia ter pegado um exemplo muito claro na Copa do Mundo, que foi alguns times se defenderem mais com a posse da bola. Cara, você pode até fazer um jogo sonolento, mas você ter a posse da bola, tratar a bola com carinho. Ontem foi um festival de perdas de posse do meio campo para trás que me assusta. Se a gente pegasse um time vertical bom, a gente tinha tomado 2-3. Foi uma partida horrível de Neymar até Veríssimo. Eu não quero nem ficar falando um por um, rapaziada. Beleza? Com todo respeito. Mas tem jogadores ontem que eles perderam algumas posses de bola em situações que não dá pra perder. O Igor Vinícius ontem, de novo, eu repito, o Igor Vinícius pós-Copa do Mundo é ridículo, mano. Ele perde umas 3 bolas seguidas ontem, que é assustador, mano. É assustador. O Bontempo fez uma partida ruim, o Roleiser perdeu umas 2, 3 também do meio pra direita ali. Tem uma que ele faz a falta lá, que ele fica puto. Não dá. Não dá, mano. Não dá. Em situações que não dá pra perder a bola. Se você for perder a bola lá na frente, tudo bem, mano. É ruim, tudo bem. Agora, do meio campo pra trás, não dá. Em situações que você não tá nem pressionado. Em situações que não tem nem outro cara fazendo uma pressão pesada em você. São situações que é erro besta, mano. Isso que me incomoda. A gente poderia se defender tendo a posse da bola. Como vamos chegar ao gol? Não, a gente vai chegar ao gol seguinte, mano. O Gabigol vai jogar centralizado, o Neymar vai cair do meio pra esquerda, mas na maioria das vezes ele vai jogar centralizado, perto do Gabigol. O Barreal vai abrir de um lado, o Igor Vinícius vai ser do outro, o Roleiser vai cair por dentro junto com o Bontempo e o Oliva. Tudo bem, vamos jogar assim. Mas não.
É isso aí, ó. É um lado ali, um lado aqui, e esses caras não se conversam durante o jogo. Lembrando, no jogo contra o CV, o Bom Tempo foi lá do lado esquerdo, fazer uma jogada junto com o Neymar e dar um gol pro Rony. O jogo contra o Curitiba, que o Bom Tempo faz um golaço de fora da área, o Bom Tempo saiu do meio pra esquerda e chutou. Por que o Bom Tempo tem que sempre ficar caindo pra direita? Por que o Bom Tempo não pode ter liberdade pra flutuar onde ele quiser? E aí, vamos lá. O time ontem teve uma ocasião que o Rembo ficou passando bola uns 4 a 5 minutos, que me incomodou bastante. Uns 3 minutos, vamos dizer. Porque a gente tem um time que não tem capacidade de pressionar. Isso é fato. Eu não discordo. Com Neymar e Gabigol e Roleiser, a gente não vai ter um time que vai pressionar os portadores da bola. Só que, atualmente, a nossa troca para equilibrar o time é João ou Arão. E a gente estava reclamando do Arão semana passada. E a gente vai ter o João Schmidt. Quer apostar nele? Tudo bem. Mas na minha concepção, falta o Cuca tentar algo diferente. E, cara, olha, eu não quero fazer o advogado do diabo e falar que eu tô com saudade do cara. Que ele foi péssimo. Esse ano ele foi péssimo no Santos. Talvez no ano passado ele não foi tão péssimo. Mas o Vojvoda, enquanto teve no cargo do Santos, na maioria das vezes, ele tentou algo. Ele colocou 3-5-2 contra o Botafogo, contra o Corinthians. Ele colocou 4-1-4-1, que nem contra o Flamengo. Ele colocou 4-4-2, ele colocou 4-2-3-1, ele colocou 4-5-1. Ele tentou fazer de tudo, mano. Se deu certo ou não, beleza. Mas é por isso que na maioria das vezes eu fazia o caso do advogado do Vojvoda. Porque eu via que ele tava tentando fazer algo diferente. Então assim, eu vou mostrar pra vocês aqui momentos que a gente chega bem na área do adversário. Que são momentos que os nossos jogadores estão próximos uns aos outros. O Gabigol tá na função dele, o Barreal caiu da esquerda pro meio, o Roleiser tá dentro da área, o Igor Vinícius tá aqui, o Bom Tempo tá aqui, e lá atrás vai ter Oliva, Escobar, Veríssimo e João Ananias. É um time ofensivo, mas que não é impossível de marcar. Ainda mais em jogos nesse contexto. E aí a gente perde esse gol aqui, nessa chegada. Só que eu queria chamar a atenção para essa jogada aqui, ó. Essa jogada aqui eu queria chamar a atenção. Novamente, aqui você vê que o Santos, ele não é um time que tem um padrão tático. Agora você não vê um cara aqui na direita, do lado direito, ó, não tem ninguém do lado direito. Não tem ninguém do lado direito. Então, pro adversário, é fácil só olhar a bola, porque você só tem um Gabigol e o Barreal na área, que nem tá tão na área fazendo aquele homem de área assim. Mas mesmo assim, a gente consegue um passe, que aí a Mula domina a bola escapando do pé dele, e beleza, chutou, não sei se iria pro gol, resvala no zagueiro adversário. Aqui, você vê que em 2 lances que a gente teve um padrão de colocar jogadores na área do adversário e tentar na cabeça do zagueiro colocar uma interrogação, a gente conseguiu criar algo, mesmo não tendo um padrão legal. Agora, olha no ano passado, Santos e Cruzeiro. Eu sei que a gente estava enfrentando o Cruzeiro reserva. Eu tô falando do padrão tático do Santos, tá? A gente roubou a bola ali, beleza? O Neymar deu no Guilherme. Eu não quero nem chamar atenção para essa jogada aqui. Eu quero chamar atenção para agora. Lateral direito, o volante tá aqui, o Guilherme tá na área, o Barreal tá na área, o Tassiano tá na área. O Neymar, ele veio servir de apoio, é isso que o Neymar tem que fazer. Mas para isso o Santos precisa ajudar. O Santos precisa colaborar com o jogo. Tá ligado? O Santos precisa ter jogadores que vão entender que eu tenho que tocar a bola e passar. Eu não vou tocar a bola e ficar parado. E a gente vai ter uma sucessão de erros. Eu não falo isso só do Neymar. O Roleiser é outro cara assim, o Bom Tempo é outro cara assim. Eles precisam que o time se mexe, cara. E aí o time se mexendo, a gente consegue fazer jogadas que nem essa, que são jogadas legais de ver, entendeu? E a gente tem outra aqui, ó. Tem outro padrão aqui, ó. Deixa eu pegar. Novamente aqui, ó. Ó, Guilherme. Dominou. Ó o Souza passando. Ó o Souza passando. Ó o Souza passando. Aí, novamente, o nosso time tem jogadores na área, a gente quase faz o gol. É um padrão do quê? De ter os jogadores atacando o espaço e de ter jogadores alargando o campo do Santos. O Santos não alarga o campo, ó. De novo, ó. Neymar, onde ele foi pegar a bola? Deu tapa no Igor Vinícius. Olha o jogador alargando o campo. Olha o jogador dando profundidade. A gente não tem profundidade. Ainda tinha um Guilherme nesse lance. A gente não tem profundidade. Eu vou pegar aqui um jogo deste ano, cara, ó. Outro jogo contra um time fraco, beleza. Outro jogo contra um time fraco. Olha aqui, outro jogo contra um time fraco. Mas, novamente, olha. Olha como o Santos preenche a área do adversário. Deixa eu ver se vai carregar essa merda, né?
Lembrando que nesse jogo, nesse vídeo ainda eu vou colocar um sistema tático. Olha como o Santos... Olha como o Santos preenche a área do adversário aqui nessa partida contra o Velo. Olha aqui, velho. Olha como o Santos preenche a área, mano. Olha aqui. Ó, Moisés, Tassiano, Gabigol, o Bom Tempo tá aqui. E o Mike tá aqui, velho. O Mike tá aqui. Tem Barreal e tem o Vinícius Lira chegando lá do outro lado, mano. Olha como o Santos preenche a área do adversário. Olha isso, olha como o Santos preenche a área. Olha o Vinícius Lira aonde tá. Cara, não é sobre o cara ser bom. É sobre o posicionamento. O Escobar não faz isso nunca. 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 Essa bola o Gabigol tentou jogar no líder, ele nem tentou jogar no Moisés, tá? E aí, tentando, novamente, criar algo diferente. O vídeo tá longo, peço desculpas. Mas, novamente, tentando criar algo diferente, tá aqui um sistema tático que eu testaria. E eu vou tentar trazer pra vocês as minhas ideias. Cara, eu não sou o Guardiola, eu não sou um treinador, não tenho um curso, mas olhando as características do meu time, que eu conheço muito, talvez isso seria bom. E eu vou tentar trazer soluções fora essa. Eu tô colocando aqui para o jogo contra o Remo. Contra o Remo, o Alencar não vai jogar. O Cuca não vai colocar o Alencar. Vai ser no máximo a Adonis e o Veríssimo tá fora, mas beleza. Vamos olhar um sistema tático maneiro? Essa 3-5-2 é interessante porque você tem profundidade dos lados com Igor e Barreal. Profundidade, o Santos precisa alargar o campo. Não é sobre esses caras fazer gol, é sobre esses caras ter um funcionamento de alargar o time adversário. O time adversário não ficar fechadinho e o Santos tentar passar pelo meio toda vez. Alarga o campo. Aí você tem o meio de campo com Schmidt e Oliva. Você pode até colocar o Bom Tempo aqui nesse meio de campo e trazer o Roleiser aqui para essa função. Eu gosto do Neymar jogando com um centroavante perto dele. Mesmo esse centroavante sendo o lixo do Tassiano. Mas eu gosto do Neymar jogando aqui. Se você não quer o Neymar, você pode colocar o Gabigol, que também jogou bem ao lado do Tassiano algumas vezes. Na minha visão, o Bom Tempo, ele é um jogador que é desperdício demais você deixar ele só por um lado. Eu acho que o Bom Tempo ele tem que servir de apoio pros dois lados. Assim como o Roleiser também, na minha opinião, tem que servir de apoio pros dois lados. Então por que a gente não tenta uma 3-5-2? A gente vai ter um zagueiro canhoto de um lado, muito bom, com a bola no pé, rápido, que pode até quebrar a linha, que nem quebrou ontem várias vezes. Você tem outro zagueiro direito, que é a mesma coisa, que já jogou de lateral, que é o Alencar. Você tem o Veríssimo, que é o xerifão na zaga. Aí você tem a profundidade com o Barreal e o Igor. Ou você pode até colocar um menino aqui, ó. Olha que legal. Você pode colocar um menino aqui, ó. E um Roleiser. Se liga. Você pode colocar o menino. Você pode colocar o menino e o Roleiser. Por quê? Porque aí esses dois podem se trocar em campo de posição. Aí você pode colocar o Roleiser aqui pra flutuar. Entendeu? Você pode colocar esses dois que eles vão se trocar de posição. Porque o Bom Tempo gosta muito de atacar pela direita. E o menino gosta muito de cair por dentro já porque ele é volante de natural. Ou você pode até colocar Menino e Oliva, joga o Bom Tempo mais à frente e coloca o Igor, que você vai ter mais qualidade, você vai ter chute de fora da área, que é uma coisa que esse time tem pouco. Não tem chute de fora da área. Por que não podemos testar uma... Mas não é testar a 3-5-2 e ser que nem foi contra o Botafogo no ano passado, 15 segundos tomou gol, não presta, a formação é um lixo. Testa, joga mais tempo com essa formação. A gente não tem... Mano, é muito grave a gente não ter um lado do campo, que não tem ninguém que alarga o lado do campo. O Barreal, ele sofre, coitado. Ele é lateral e ao mesmo tempo é ponta. Ele sofre, mano. Então deixa o Barreal só com essa função aqui, tá ligado? Essa função aqui, ó, alarga o campo, mano. Alarga o campo, que você vai ter o time adversário. Você vai ter o time adversário, mano, na maioria das vezes, se preocupando com esses caras, porque esses caras vão dar profundidade. E sem bola é fácil de marcar, gente. Olha isso aqui. Não vem falar que esse time é ruim sem bola. Não vem me falar, me desculpa. Não vem falar que esse time é ruim sem bola. Tá ligado? Não é ruim sem bola. É aqui é o João Schmidt no lugar do menino. Cara, eu acho que na maioria das vezes o Santista vai se concordar que essa formação 3-5-2 é a melhor formação pro Santos, mano. Porque é a formação que a gente vai estar fazendo algo que vamos estar estancando a sangria, que é não ter um lateral muito bom, não ter uma zaga muito boa, então vamos colocar 3 zagueiros, não temos um meio de campo muito top, então vamos colocar 3 zagueiros pros meio-campistas não se sentir tão acuados assim. Vamos deixar o Bom Tempo livre. Vamos usar o Tassiano de centroavante, porque a gente vai ter 2 caras indo pra linha de fundo. Ontem teve um lance no segundo tempo que me incomodou pra caralho, eu não consegui gravar, mano. Caralho, mano. Tinha o Cabaleiro, o Menino e o Bom Tempo na direita. Cabaleiro, Menino e Bom Tempo na direita. Eles estavam tocando entre si. O Gabigol sai da área, o Santos dá um tapa pro Cabaleiro, o Cabaleiro cruza na área. Mano, se o seu centroavante saiu da área e só tem o Neymar na área, por que você vai ficar cruzando na área, tá ligado? E se o Cuca quer que o time cruze na área, por que você vai jogar de Gabigol?
Então é isso, eu colocaria esse sistema tático. Eu acho que pode até ser o Veríssimo aqui do lado e colocar o Arão, porque aí, nesse time aqui, você consegue até, em alguns momentos, colocar uma 4-4-2, ó. Uma 4-4-2, olha aí. É difícil. Olha, no FIFA não dá pra fazer isso, só dá pra fazer isso com seres humanos. O cara que comenta que eu analiso futebol que nem FIFA. Só dá pra fazer isso aqui com seres humanos. Olha, vamos montar o time no 3-5-2. Se alguma coisa der errado, vamos para 4-4-2. Ananias para um lado, Igor Vinícius para o outro. O Bom Tempo e o Barreal abertos, o Neymar tá sendo mais à frente. Cara, você é técnico. Você consegue montar um time para jogar do jeito que você quiser. Basta você querer, mano. É isso, velho. Comenta o que você achou aí. Talvez eu faça só um vídeo só pra essa formação, porque o vídeo de hoje aqui englobou muita coisa, mas é isso, velho.